A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Hoje o programa é muito especial, porque é uma edição de lançamento da campanha Quem Luta pelo Brasil defende a Petrobras. Para conversarmos sobre o assunto, estamos aqui com muito prazer, recebendo no nosso estúdio virtual da Rádio Petroleira, o Eric Gil Dantas, doutor em Ciência Política e economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, IBEPS. Como vai, Eric? Tudo bem com você? Olá, Rosa. Olá, ouvintes. Tudo bem? E estamos também recebendo a presença do Nazareno Godeiro, escritor e pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos, ILAESE. Como vai, Nazareno? Tudo bem com você? Tudo bem. Estamos aí. Mais uma jornada. Muito obrigada aqui por ter aceitado nosso convite. Agradeço muito aos dois. E estamos também aqui com a presença do diretor Eduardo Henrique, do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros FNP. Tudo bem, Eduardo? Como vai? Olá, como vai, Rosa? Demais participantes, ouvintes, estamos aí na luta. E também convidamos aqui para participar conosco hoje desse lançamento, desse programa de lançamento da campanha, o Will Silva, que é da Poti Comunicação. Tudo bem, Will? Ele está à frente aí da campanha, como vai? Bem, Rosa. Tudo bem, Nazareno, Gil, Eduardo? Prazer estar aqui. Vamos então começar o nosso programa para falar sobre o assunto, já fazendo uma abertura para a gente sobre toda essa questão da importância de estarmos lançando hoje essa campanha. Eu convido o diretor Eduardo Henrique. Por favor, Eduardo. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. É muito importante, eu vou tentar falar brevemente para deixar espaço para os nossos convidados, que certamente vão ter muitas novas informações, novas e importantes sobre esse processo de privatização. Como a gente vem falando já há um bom tempo, e hoje a gente está gravando esse programa na véspera, né, da véspera do lançamento da campanha, e está sendo entregue o super pedido de impeachment do Bolsonaro. Isso é uma coisa que tem absolutamente tudo a ver com o tema que a gente está colocando hoje. Hoje, inclusive, o movimento vive, a sociedade vive vamos dizer assim, uma inflexão da sua consciência, uma disputa muito grande sobre quais os caminhos que vão tomar, né? A entrada das manifestações, a entrada do povo na rua, nas manifestações, todos os debates que nós estamos tendo, seja no movimento sindical, seja no movimento social, popular, de moradia. Ontem teve o marco aí da luta contra as opressões do orgulho LGBT, enfim, todo esse caldeirão de conflito que a sociedade vem vivendo. Hoje é um dia importante, é um marco disso, e dentro disso tem uma pauta que é fundamental, que é a questão das privatizações. Então, todo esse debate que a gente vem fazendo durante anos, a gente conseguiu agora concretizar. A Federação Nacional dos Petroleiros tem a sua iniciativa também da organização da campanha, e agora o Sindipetra RJ também, mais um incentivo, mais um impulso forte que a gente quer e acha que tem que ganhar, não só inclusive os trabalhadores petroleiros da categoria petroleira, como toda a sociedade, né, aqui do Rio de Janeiro, da nossa base, mas enfim, é um debate que a gente impulsiona e quer fazer com todo mundo, né? Essa pauta das privatizações é uma luta que a gente vem tendo desde praticamente quando a Petrobras foi criada, já começou vamos dizer, a rapina imperialista, as garras imperialistas sobre o nosso patrimônio público, não só a Petrobras, como os poços de petróleo, toda a nossa reserva natural, e deu um salto, obviamente, com o advento com a descoberta do pré-sal, né, com o advento da exploração em águas super profundas, etc. Com isso, e isso ultrapassou desde Fernando Henrique, quando quebrou o monopólio, ultrapassou os governos do PT, aprofundou-se com Temer, e agora com Bolsonaro querem jogar pá de cal. E se essa conjuntura é uma conjuntura de muitos ataques, a gente vê reforma administrativa, vê essa privatização da Eletrobras, dos Correios, todos esses ataques, também é uma luta
é uma conjuntura com muitas respostas dos trabalhadores. Então, está tendo luta não só no Brasil, como, né, principalmente a gente tem visto todo o ambiente que nos rodeia aqui na América do Sul, Chile, Paraguai, Colômbia, e por aí vai, todas as lutas, né, isso nos Estados Unidos, né, em todos vários lugares do mundo, o povo resiste a essas medidas. Então, nesse caldeirão é que a gente está lançando essa campanha, é muito importante. Depois, né, certamente o Nazareno e o Eric vão falar sobre isso, depois o Will também vai falar sobre a campanha em si, mas é isso, é um investimento, é um esforço, com tudo isso que a gente tem enfrentado na categoria, com toda a pandemia. É bom lembrar, né, que obviamente, quando a gente fala do movimento né, dessa conjuntura, a gente não poderia falar do mais recente escândalo também, né, que é a propina de $1 por vacina. O governo tentou cobrar, ou seja, são R$2 bilhões às custas de 500 mil brasileiros assassinados. Nessa conjuntura é que o governo também tenta passar a boiada também com a privatização da Petrobras e de todas as outras empresas. Então, é um momento muito crítico, muito importante. Acho que essa campanha vai ajudar a ganhar mais e mais pessoas para enfrentar essa situação. É isso que eu queria dizer, passar para os nossos convidados e vamos em frente. Está ótimo, Nazareno, por favor. Queria agradecer o convite, mais uma vez esse debate super importante para os destinos não só da Petrobras, mas do Brasil, né? Eu queria começar, em primeiro lugar, dizendo o seguinte, de que depois de 31 anos de privatizações no Brasil, nós podemos concluir, sem medo de errar, que o seguinte, 4 elementos que a gente pode concluir a partir dessas décadas de privatização. Isso já são fatos, não são inquestionáveis. Eu vou relacionar 4 elementos que desmascaram essa privatização no Brasil, que desde 31 anos que está acontecendo. O primeiro é que a primeira conclusão que a gente pode chegar nesses 31 anos é que privatização é sinônimo de desnacionalização. Isto é, a maior parte das grandes estatais vendidas, elas foram adquiridas por multinacionais, certo? O exemplo da Vale, que foi uma das primeiras, a Embraer também, hoje são multinacionais, foram compradas por multinacionais, e perdeu o Brasil, certo? A conclusão desse primeiro ponto, perdeu o Brasil. Na Petrobras, o efeito dessa desnacionalização é muito evidente, certo? Então, por exemplo, de todos os desinvestimentos que foram feitos na Petrobras, certo? Todos os desinvestimentos que foram feitos na Petrobras, nós temos uma situação que 73% foi comprada por multinacionais, certo? Também, nós temos uma situação que é o seguinte, hoje, as multinacionais do petróleo já dominam por volta de 30% de toda a produção de óleo no Brasil, certo? Coisa que é novidade, digamos, nos últimos 10 anos. Certo? Também, do conjunto dos leilões que nós tivemos, do pré-sal, mais de 60% desses leilões e da produção ficou nas mãos de multinacionais. Certo? E, por último, a comprovação dessa desnacionalização da Petrobras é que 57% das ações da Petrobras estão na mão de grandes bancos internacionais. Certo? Então, esse primeiro elemento que a gente vê é que privatização é sinônimo de desnacionalização. Perdeu a Petrobras, mas perdeu o Brasil. Certo? O segundo elemento é o seguinte, é que a privatização ela é realizada com um preço irrisório. Certo? A Vale do Rio Doce, que foi uma das primeiras vendidas, ela foi vendida por 3% do seu valor em 1997. Hoje é uma das maiores multinacionais do mundo e bilionária, gera lucros bilionários. Agora, o governo quer vender a Eletrobras por 60 bilhões de reais, quando ela vale 400 bilhões. Então, segue
o mesmo que de 30 anos atrás segue acontecendo hoje, que a gente está vendo. Então, esse segundo aspecto perdeu o Brasil também, certo? O terceiro aspecto tem a ver com o seguinte: a privatização é sinônimo de aumento das tarifas para a população. E o objetivo é o quê? Nas mãos dos setores privados, eles prestam esse serviço para ter lucros. Para vocês terem uma ideia, o metrô do Rio, que passou a ser controlado pela iniciativa privada, a tarifa é R$ 5,80, certo? Se for com a integração de trem, vai para R$ 8,55, certo? Então, perdeu o povo brasileiro, certo? Os efeitos na Petrobras, nós vemos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, certo? Então, veja, hoje o gás de cozinha vendido em alguns lugares alcança já R$ 100. A Petrobras está saindo com um preço de produção de R$ 49,30. Então, a Petrobras já está ganhando excessivo dinheiro, R$ 49 em cada botijão, certo? Depois, os distribuidores privados já ganham 35% em cima disso. Quer dizer, o botijão de gás que poderia ser vendido a R$ 30, por exemplo, ainda a Petrobras tendo um lucro, sem ser um lucro muito grande, você poderia vender a 30 ou 40 um botijão de gás e não a 100. Quer dizer, a privatização da Petrobras está levando ao aumento dos preços dos combustíveis no país, que isso prejudica o Brasil, prejudica a população trabalhadora. O mesmo ocorre com a gasolina, com o diesel, que poderiam ser vendidos pela metade do preço que está sendo vendido hoje. Então, aqui a gente vê também que a privatização leva aqui perder o povo brasileiro. O quarto elemento da privatização que eu queria trabalhar é o seguinte: privatização é sinônimo de terceirização e precarização, certo? A primeira coisa que o dono privado faz da empresa primeiro, para vocês terem uma ideia, a primeira ação dos novos donos da BR Distribuidora foi demitir 24% da mão de obra e rebaixar o salário em 50%, quer dizer, cortou o salário pela metade. Isso foi a primeira ação dos donos, no caso da BR Distribuidora, assim que foi privatizada. Também a gente está vendo que a privatização da Petrobras está levando a um ataque brutal à mão de obra da Petrobras, aos trabalhadores da Petrobras, diretos e terceirizados. Para vocês terem uma ideia, nunca teve um ataque tão grande sobre uma empresa como o que foi desferido na Petrobras. Entre 2013 e 2019, foi demitido 270 mil trabalhadores diretos e terceirizados da Petrobras. Quer dizer, 60% da mão de obra foi demitida, no caso, em 6 anos da Petrobras. Então, isso tem a ver com a privatização da empresa. Então, veja, eu demonstrei nesses 4 elementos que a privatização faz mal para o Brasil, faz mal para a população trabalhadora e faz mal para os trabalhadores da Petrobras e, em geral, atacou a população e os trabalhadores e, no caso, o próprio Brasil, a soberania do Brasil. Quem ganhou? Ganhou o capital internacional e as multinacionais, que dominam o mundo inteiro, e ganhou comprando telefônicas, energia, petroquímica, siderúrgica, mineradoras e elétricas do Brasil, e ganhou a burguesia nacional, que é sócia minoritária desse capital internacional, no grande negócio que é o Brasil. Então, veja, a comprovação de que é uma grande mentira, essa privatização das empresas, porque elas são deficitárias, a demonstração é muito evidente, e eu vou passar um número para vocês, e isso aqui já demonstra que a falsidade desse argumento. O Bolsonaro, junto com o Guedes, disseram que estão fazendo o maior projeto de privatização do mundo, que é vender 131 empresas estatais do Brasil nos 4 anos de mandato dele. Se ele alcança, porque provavelmente ele não chega aos 4, se depender da classe trabalhadora. Mas ele quer arrecadar 200 bilhões de reais com as privatizações dessas empresas. Só que, para vocês terem uma ideia, 200 bilhões de reais, só o lucro bruto das 5 maiores empresas estatais do Brasil, no caso, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, a Eletrobras e os Correios, essas 5 empresas estatais deram um lucro bruto em 2020 de 209 bilhões. Veja, o lucro bruto de 5 empresas estatais é tudo que eles querem arrecadar vendendo 130 empresas em 4 anos.
aqui está demonstrado a falsidade desses argumentos, certo? Então, veja, o que eles estão querendo fazer, na verdade, é destruir, saquear o Brasil para que tenha um domínio das grandes empresas multinacionais, porque a Petrobras é a empresa mais rentável das petroleiras a nível internacional. Eu posso comprovar isso com números, passo na próxima fala minha para demonstrar que a Petrobras extrai um óleo de primeira qualidade e com um custo mais baixo do que todas as petrolíferas internacionais, as multinacionais, e a Petrobras tem uma taxa de lucros, ou seja, ela tem uma rentabilidade maior do que todas as empresas ao nível internacional petrolíferas. Então, a Petrobras, assim como o Brasil está sendo privatizado e saqueado, não porque não tem rentabilidade, não porque não tem futuro, não porque são empresas em crise ou deficitárias. O Brasil está sendo atacado, a Petrobras e as estatais estão sendo atacadas justamente porque elas são grandes empresas que desenvolvem o país e que são muito rentáveis e podem derrotar, inclusive, as empresas multinacionais na concorrência e na disputa, porque o Brasil pode se tornar uma grande potência petrolífera, tem um óleo de primeira qualidade, é extraído a 7.000 metros de profundidade com um custo muito baixo, muito competitivo. A Petrobras tem refinarias muito boas que podem refinar e vender esse óleo ao nível internacional, trazendo riqueza para o Brasil e vendendo todos esses produtos da Petrobras a um preço baixo. A Petrobras está sendo atacada por Bolsonaro e pela burguesia justamente não pelas falhas dela, e sim pela sua virtude de ser uma das empresas mais ricas do planeta, mais rentáveis do planeta. E o Brasil está sendo atacado também pelo mesmo motivo, porque o Brasil pode se converter num país grande produtor de energias limpas, como eólica, solar, biocombustíveis e tudo, e o Brasil pode ser uma potência na energia limpa e também petrolífera, certo? E é justamente isso, por isso que está sendo atacada, tá certo? Então, me perdoe aí, eu já passei um pouco do tempo, mas eu retorno com números para demonstrar para vocês a falsidade dessas privatizações e que esses 30 anos de privatização demonstrou quem é que está perdendo e quem é que está ganhando. Agora, se demonstrou, já é evidente que é uma falsificação todas as argumentações que fazem para privatizar as grandes empresas estatais do Brasil. Com certeza, e a gente justamente para repercutir, né, esse passado, né, a gente está aqui com o Eric Gil Dantas, que ele inclusive vai falar sobre o privatômetro, né, Eric, por favor. Deixa-me saudar agora o restante do pessoal que está aqui, o Eduardo, o Nazareno e o Will. É muito bom estar aqui, eu agradeço o convite da Rosa. Bem, eu vou inclusive, saudar essa iniciativa do Cine Petro Rio, falando um pouco da nossa iniciativa na FNP, que o Cine Petro Rio é um entusiasta importante, o Nazareno está lá também a partir do ILAESE. Nós lançamos há 2 semanas o privatômetro, que é a ideia de denunciar a privatização da Petrobras. A gente fala bastante da privatização, mas a gente queria dar um número sobre quanto que a Petrobras já privatizou. E fizemos isso com o privatômetro. O número que nós chegamos foi de 198 bilhões de reais. É um acompanhamento que nós analisamos todos os relatórios da Petrobras de 2015, quando começa as privatizações, o forte programa de privatizações da Petrobras, até março de 2021, que é o último resultado publicado pela Petrobras. Não só o número, o geral, de 198 bilhões de reais que nós chegamos, isso transformado em reais e deflacionados para o mês de abril de 2021, porque todos os resultados eles saem em dólares, né? E também nos momentos
em que são feitas as privatizações. A venda de um poço em 2015 sai no resultado de 2015. Logo, a gente, ainda mais com o Brasil, que tem esse histórico de inflação, a gente atualizou esses dados para agora, no caso, abril de 2021, que era o último dado de inflação disponível naquele momento. Também mostramos quais são os setores que houve as privatizações, se exploração e produção, se refino, se distribuição, se biocombustíveis. O resultado é que a maior privatização feita até agora é no âmbito da exploração e produção, ou seja, a venda de poços de petróleo, ainda muito focado nas reservas que estão em terra e também em mar sem ser do pré-sal, mas também já temos privatizações de poços no pré-sal. Também fizemos a classificação a partir de países e verificamos que a maior parte das privatizações foram feitas para países que não o Brasil. O Brasil concentrava 20% apenas das privatizações. Os maiores compradores eram de empresas vinculadas ao Canadá, à França e aos Estados Unidos, então ao norte global. E todos esses dados eles serão atualizados a cada trimestre e estão disponíveis no site do Observatório Social da Petrobras. Bem, fechado a questão da apresentação do privatômetro, eu queria também entrar em algumas questões já colocadas aqui pelo Nazareno. Se tenta falar que as privatizações da Petrobras elas seriam benéficas para a população brasileira. Que a gente vive num monopólio, e todo monopólio parece algo ruim, né? Porque comparam com monopólios privados. No entanto, as privatizações da Petrobras, elas farão, na verdade, com que aumentem os preços cobrados. As críticas à Petrobras foram muito mais feitas pelos baixos preços do que pelos altos preços, né? As críticas das empresas privadas, dos concorrentes, dos importadores de combustíveis, é que a Petrobras tem preços menores do que deveria. Logo, essas privatizações são, ou já o PPI, já a paridade de preço de importação, essa política de preços privatista da Petrobras, ela já acontece para isso, para elevar os preços e beneficiar os importadores. Mas privatizando a Petrobras, na verdade, isso vai se tornar a única política possível, porque o Estado ele não vai poder mais definir que o preço internacional seja a realidade no país que se produz a maior parte do petróleo utilizado e a maior parte dos produtos derivados utilizados. E só para fechar, vou dar aqui um exemplo que mostra que a última coisa que eles estão preocupados é com acabar com monopólios. Uma das maiores privatizações feitas pela Petrobras até aqui foi a venda da Liquigás, que é a distribuidora de gás de cozinha, o GLP. O mercado de distribuição de gás no Brasil, ela tinha basicamente 5 empresas, sendo a Liquigás uma delas, mas a Ultra, Nacional, enfim. E a venda da Liquigás ela foi feita para 2 das suas concorrentes. O efeito disso é diretamente a concentração no mercado. Ela pega a Liquigás e entrega nas mãos da Nacional Gás e de outra concorrente. E isso faz com que haja uma concentração no mercado. Logo, a última coisa que a Petrobras e a sua direção e o governo estão preocupados é com o aumento da concorrência. Também teremos isso com o Refino, que um estudo do Departamento de Engenharia de Produção da PUC-Rio já mostrou que essas privatizações criarão monopólios privados regionais, o que vai fazer com que haja um aumento de preço. Logo, a privatização ela não fará com que diminua o preço dos produtos derivados. Ou, como o Nazareno já falou,
os brasileiros terão que pagar preços ainda mais elevados. Não ficarão contentes em cobrar pela gasolina, pelo diesel e pelo GLP esses preços altíssimos, que já são os maiores preços cobrados nas últimas décadas no Brasil. Obrigada, Eric. Bom, com todas essas informações que os nossos convidados trouxeram até agora aqui no programa, dá para a gente ter certeza da importância, da necessidade que temos dessa campanha, né, Will? Por favor. Ok. Para nós da Poti Comunicação é um prazer imenso poder tocar essa campanha junto com os sindicatos petroleiros, porque a Poti é um coletivo de comunicação onde o nosso público-alvo é produzir uma comunicação voltada à classe trabalhadora, voltada a dar uma disputa ideológica contra a mídia burguesa, que visa fortalecer o capital, a atacar os trabalhadores, a destruir as riquezas naturais do nosso país. Então, para nós, não é só trabalho, é militância poder produzir essa campanha. Nós temos um objetivo grande com essa campanha, que é, manter a categoria petroleiro mobilizada e dialogar diretamente com a população para se somar a essa luta na defesa da Petrobras contra a privatização do nosso patrimônio. Diante de uma polarização muito grande, onde existe um descontentamento de parte da população com as organizações sindicais, com os partidos políticos, e isso é fruto das experiências passadas que a classe trabalhadora teve, depositando esperanças em governos ditos de esquerda que não fizeram muito diferente do que foi os governos de FHC, os governos tradicionais de direita, e que vem se mantendo agora e aprofundando pelo governo Bolsonaro. Então é um marco lançar essa campanha hoje, onde está sendo entregue aí o grande pedido de impeachment, né, do governo Bolsonaro e um possível escândalo de corrupção aí que pode levar a grandes mobilizações. Dia 3 de junho vai ter ato, dia 24 vai ter ato, e a gente quer também aí levantar essa bandeira da defesa dos recursos naturais, da defesa da Petrobras. Devido à pandemia, boa parte das nossas ações, né, do movimento sindical, da classe trabalhadora, passou para o online, né? Então, essas ferramentas de live, podcast, ela passou a ser parte do cotidiano da luta do sindicato, né, da luta da classe trabalhadora. O que a gente tinha no offline, as assembleias, nos auditórios, atos de rua, passou também a ganhar peso essa intervenção online, e essa campanha não vai ser diferente. É verdade que, paulatinamente, a gente começa a ver uma massa de trabalhadores e de juventude retomando as ruas, né? Isso é muito importante, porque não há ação só online para poder defender os nossos direitos, defender o que é nosso. É preciso também a ação direta, mas nós montamos toda uma estrutura aqui para essa campanha, onde vai ter um site próprio, já está no ar, o site Eu Defendo a Petrobras. A gente vai estar aí pegando os estudos elaborados aí pelo ILAESE, pelo IBEPS, produzindo numa linguagem mais acessível à classe trabalhadora, né? Vai ter artigos lá diariamente para tentar ganhar a população para esse aspecto da importância que é a defesa da Petrobras. Como o Nazareno e o Gil já colocou aí muito bem, né? Então, além do site, vamos ter também peso no Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, lista de e-mail, né, onde a gente vai estar tentando aí disseminar nosso conteúdo, mas também tentando criar aí um bloco de contatos, né, que a ideia não é só fazer a disputa ideológica, mas também é ganhar uma parte da classe trabalhadora para vir junto conosco defender essa bandeira tão importante, né, que é a defesa da Petrobras e dos nossos recursos naturais. Por hora, acho que é isso, Rosa. Tá ótimo, Will. Muito obrigada. Eu quero, então, a gente vai começar a fazer aqui a nossa última rodada. Vou convidar
né, os nossos participantes aqui do programa para estarem fazendo mais uma fala e também já aproveitando para se despedirem aqui dos internautas, por favor, começando pelo Nazareno. Então, Rosa, já vamos aproveitando e despedindo aqui, mas não, na verdade não é uma despedida, porque nós estamos iniciando uma campanha, certo? E essa campanha ela vai para a rua, vai para a internet, vai para todos os lugares. E, inclusive, um dos grandes elementos da campanha vai ser próximo dia 3, que é sábado, que é uma grande manifestação de rua que tem para botar para fora esse carcará sanguinolento, mentiroso, certo? E que está caindo a máscara desse crápula, e que provavelmente o dia 3 vai ser um dia de grandes manifestações, que será a pá de cal para mandar embora, para que nunca mais retorne esse carcará. Agora, a gente precisa aprender as lições do que está ocorrendo. Por quê? Porque a explicação mais difícil é por que esse homem não caiu ainda. Quem é que está sustentando esse homem? Porque é o seguinte, 70% da população não quer ver o cara, certo? E ele se mantém permanentemente nesse período. Então, o apoio que ele está por trás é, primeiro, a grande patronal internacional, essas multinacionais que estão comprando meio Brasil aqui, certo? Os bancos internacionais. Ele tem o apoio do agronegócio, que são os fazendeiros, as grandes multinacionais que estão produzindo para o estrangeiro, certo? E ele tem o apoio do setor de energia, agronegócio, o setor de bancos, que está sustentando ele por trás. Por quê? Porque ele está quebrando o Brasil, certo? Ele está tirando todos os direitos da classe trabalhadora para impor uma uberização da mão de obra, quer dizer, a pessoa não tem mais um contrato fixo, a pessoa vai trabalhar por qualquer centavo, sem férias, sem 13º, 12 horas de jornada, isso é o que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, ele está entregando o Brasil inteiro para a iniciativa privada, para os grandes monopólios internacionais, como a gente está demonstrando aqui, como tem fatos e tudo. Então, veja, o Brasil, com essa privatização, ele que poderia ser um país, um grande produtor de energias limpas, porque o Brasil tem uma das principais matrizes energéticas limpas do mundo, certo? Ele poderia ser uma potência petrolífera e trabalhando com gás natural, que é uma transição para as energias limpas. Ele poderia ser um grande exportador de alimentos, certo? Saudáveis. Portanto, o Brasil poderia ser uma potência mundial do ponto de vista das suas riquezas que tem, industrializando essa riqueza para vender para fora e vendendo aqui no Brasil por um preço muito baixo. Para isso, só era possível se fossem estatais essas empresas. Porque as empresas privadas, por exemplo, a Petrobras, ela está exportando óleo cru e importando a gasolina dos Estados Unidos, que não precisava, a gente poderia... E aí o preço chega lá nas alturas, como a gente está vendo hoje. Então, veja só, a Petrobras também poderia estar cumprindo um papel. A Petrobras está sendo atacada por quê? Porque ela é a principal indutora da industrialização do Brasil. Só que a linha dos Estados Unidos e da burguesia não é industrializar o Brasil, é o contrário, é desindustrializar o Brasil. Então, o Brasil está perdendo toda a sua indústria e está tudo sendo fabricado na China. E a gente está exportando soja e importando industrializados. Essa é a sina do Brasil e o retorno a um Brasil colonial. Então, veja, nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazer a Petrobras, por exemplo, por ser a empresa mais rentável do mundo, ter descoberto grandes jazidas, poderia dar um salto internacional no desenvolvimento e na industrialização do Brasil. Ao invés disso, a descoberta do pré-sal, ao invés de ser uma dádiva, vai ser a maldição do Brasil. Nós estamos pagando 1 litro de gasolina a R$6 quando a gente encontrou, digamos, o mapa da mina. Você entende? Quer dizer, então é o oposto. Na mão da burguesia e na mão das multinacionais e dos bancos, eles estão destruindo todo o trabalho, digamos, do povo brasileiro, de décadas e décadas de trabalho. Então, veja, enquanto quebram a Petrobras, certo? O que está ocorrendo?
todas as multinacionais, a Petrobras era uma empresa do poço ao posto, poderia entregar, por exemplo, um litro de gasolina a R$ 1,50, por exemplo, a R$ 2,00 o litro de gasolina, se fosse estatal, a serviço do povo brasileiro. Ao invés disso, ela foi quebrada, foi vendida a BR Distribuidora, a Liquigás, etc, etc. Então, o que é que está acontecendo? A Petrobras está sendo esquartejada, enquanto as multinacionais estão se tornando empresas do poço ao posto. Então, por exemplo, a Total e a Shell, elas estão adquirindo tudo que a Petrobras está vendendo, elas estão comprando do pré-sal, depois estão comprando os gasodutos, depois estão comprando a BR Distribuidora. Então, eles estão montando empresas multinacionais, monopólios do poço ao posto, no lugar da Petrobras. E a Petrobras está se tornando uma exportadora de óleo cru. Entendeu? Quer dizer, então, essa é a grande jogada da burguesia para saquear o Brasil. Certo? Então, veja, para concluir, eu queria colocar o seguinte, que o Bolsonaro ele subiu ao poder justamente para garantir duas coisas. Uma era a destruição do que restava do parque industrial brasileiro, e a Petrobras era a principal empresa que ainda restava como estatal, ele está destruindo completamente, porque esse era o objetivo. Para desindustrializar o Brasil, tem que quebrar a Petrobras, não tem como desindustrializar o Brasil mantendo uma empresa do tamanho que é a Petrobras, certo? Então, para isso, inventa um monte de mentira, certo? Para quebrar a Petrobras, para passar a quebrar a Petrobras, certo? E está fazendo isso sem... tudo na calada da noite. Quer dizer, se a vacina tem $1 de propina, você imagina quanto é que não está um poço do pré-sal desse que está sendo vendido, ou um campo de pré-sal desse. Tá certo? Então, veja, eu queria dizer assim, que o Bolsonaro ele subiu para terminar a desindustrialização e a quebra do Brasil como um país industrial, e, ao mesmo tempo, tornar o Brasil uma colônia direta dos Estados Unidos. E, para isso, atacando a classe trabalhadora, deixando a gente sem direitos, transformando a mão de obra numa classe semi-escravizada. Esse é o objetivo dele. Mas, felizmente, nós vamos derrotar esse assassino, esse genocida, certo? Que, apesar de que essa destruição da Petrobras e das empresas estatais vem desde Fernando Henrique Cardoso, seguiu também nos governos do PT, e agora, agora o Bolsonaro vai para a destruição total, numa velocidade impressionante. Só que antes de acabar o mandato dele, nós vamos botar ele para fora, e os dias dele estão contados. Certo? E essa é uma das partes importantes para garantir a reestatização da Petrobras, que tudo que foi feito por ele e pelos outros governos sejam anuladas todas essas privatizações, leilões, concessões e tudo, e que a Petrobras possa voltar a cumprir um papel de indutora do desenvolvimento do Brasil, e a gente possa ter um grande país que a gente tem, mas a serviço da classe trabalhadora. Isso só é possível de ser feito se os trabalhadores, não só os petroleiros, os diretos, os terceirizados e todos os trabalhadores do Brasil, reconquistar a Petrobras para uma empresa 100% estatal, sob controle dos trabalhadores, porque na mão da burguesia e desses governos, a empresa vai ser destruída e o Brasil vai ser saqueado e vai ser arruinado. Isso nós não vamos deixar. Essa campanha é maravilhosa, e esse veículo aqui tem que servir para quê? Para que a gente possa passar o que é essas mentiras da privatização. Toda essa falsidade que é da privatização, para que a população, ao saber verdadeiramente disso, possa se rebelar e a gente consiga retomar essas empresas para o bem do país e da classe trabalhadora brasileira. Tá ok? Tá ótimo, Nazareno, perfeito. Muito obrigada. A gente lamenta, né, não ter mais tempo para estar aqui com o Nazareno Godeiro conversando e absorvendo todo esse conhecimento que ele traz, com muita raça, né, com muita vontade de mudar isso tudo aí, ele que acompanha há tantos anos todos esses problemas, né, mas deixa aí a dica dele, né, para vocês acompanharem a campanha. Eu chamo, então, convido agora o Eric Gil, por favor, Eric, faça os seus comentários e a sua despedida. Eu queria me despedir falando da importância, de fato, desse tipo de campanha.
Pelo menos desde o início da década de 2000, todas as pesquisas de opinião de qualquer instituto minimamente relevante, Ibope, Datafolha, mostra que as pessoas são contra as privatizações. A Petrobras, em especial, sempre aparece com os índices de maior nível de rejeição, à frente de Eletrobras, de Correios. Mas é importante porque a ofensiva que aconteceu contra a imagem da Petrobras, a partir da Lava Jato, ela foi gigante. As pessoas passaram a desacreditar, achar que a Petrobras era algo que ela não é, que é um poço de ineficiência, que é um poço de corrupção, de déficit. Muito pelo contrário, tirando poucos anos, no caso de 2014, 2015, 2016, que a Petrobras teve prejuízo por uma mescla de queda do preço do barril de petróleo, seu principal produto. E a ofensiva da Lava Jato é uma empresa que é um modelo. Ela conseguiu, com o pré-sal, ela derruba drasticamente os seus custos, com custos de extração próximos a campos de terra na Arábia Saudita, que é a maior referência de baixo custo no mundo, com algo pouco mais de 60% a mais do preço de extração desses campos, e entra numa nova era que deveria ser de ganhos com o pré-sal, com algo que gastou tanto dinheiro, tanto investimento, tanto suor, tanto sacrifício dos trabalhadores, todos os trabalhadores petroleiros, para conseguir, naquele momento em que deveria retornar esses grandes investimentos, e o motivo pelo qual houve o verdadeiro aumento do endividamento da Petrobras, para conseguir extrair o pré-sal, seu maior ativo hoje, a gente vê esse desmonte, essa venda da NTS, da TAG, da Liquigás, da BR Distribuidora, que vai terminar de ser privatizada ainda nessa semana. As refinarias, RLAND já está muito avançada a privatização, mas as refinarias, a RNEST, a Repar, a Getúlio Vargas aqui no Paraná, todas essas, a Petrobras querendo entregar ativos extremamente lucrativos, tanto que a última coisa que não falta para esses ativos são compradores. O governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e antes o Roberto Castelo Branco, agora o Lune Silva, querem entregar para a iniciativa privada, tanto nacional quanto estrangeira. Temos que lutar a partir não só dessas campanhas, que agora, como o Will falou, passa a um nível, uma importância ainda maior para a luta virtual, porque nossas vidas também se transformaram em uma parcela ainda maior para as redes, com a pandemia acelerando isso, mas também com grandes manifestações em defesa da Petrobras nas ruas. Então, quero saudar novamente, dar boa sorte para o Cinepetro do Rio e que essa campanha seja vitoriosa, que ela consiga mostrar para todos os brasileiros que vender a Petrobras, entregar a Petrobras é a pior coisa que a gente pode fazer para o desenvolvimento econômico, para o emprego, para a renda, para a tributação. Tudo isso vai sofrer bastante caso a gente não ganhe, não consiga impedir a privatização total da Petrobras. Espero que todos os nossos ouvintes consigam acompanhar essa campanha e que compartilhem o máximo possível o material para que outras pessoas consigam saber o tamanho do buraco, o tamanho do prejuízo que vai ser a entrega da Petrobras. Sim, Eric, com certeza. E nessa lista, né, enorme de destruição que você trouxe, né, do Guedes,
o Guedes faz questão de anunciar e de carregar embaixo do braço, né? A gente tem aí absurdamente também incluída a Petrobras Biocombustível, né? Que o mundo inteiro, nesse momento, trabalha para justamente construir, né, essa alternativa energética, e a gente entregando, né, por tostões a Petrobras Biocombustível de forma completamente inexplicável. Eduardo Henrique, por favor, daqui a pouquinho ele vai fazer os comentários finais, fazendo toda a amarração desse programa, né? Nosso diretor que está aqui conosco e acompanhou aí bem de perto toda essa problemática, né, dos empregados da Petrobras Biocombustível, junto também com os outros trabalhadores que sofrem aí com todas essas privatizações em curso. E eu, antes de chamá-lo, gostaria então de convidar o Will Silva para fazer um rápido encerramento também, uma despedida, por favor, Will. E a gente encerra o programa, mas dando o pontapé inicial à campanha, que está sendo encampada aí pelo Sindipetro Rio de Janeiro, desenvolvida aí pela Poti Comunicação. E essa é uma tarefa que não é só nossa. Essa é uma tarefa que tem que envolver vários outros atores nessa luta, por conta da importância que é esse patrimônio já citado aí pelo Nazareno e pelo Gil, né? Então, a campanha Eu Defendo a Petrobras se soma aos esforços, né, dos camaradas que fizeram a campanha de Urucu lá no norte, se soma aos esforços da FNP com a campanha do Observatório da Petrobras, e é uma iniciativa muito importante essa do Sindipetro Rio de Janeiro, que, como eu já tinha dito anteriormente, é um prazer imenso a Poti poder fazer parte disso e poder contar aí com esses dois institutos aí que elaboram estudos para fortalecer a luta da classe trabalhadora e a formação política, que é o ILAES e o IBEPS, né? Então, a gente inicia essa campanha aqui. Quero deixar aqui o chamado às pessoas que vierem ouvir esse programa, que acesse não só o site aí da Eu Defendo a Petrobras, mas também que dê uma olhada aí no site do Sindipetro Rio de Janeiro, no site do Observatório, no Privatômetro, né? E vamos aí nos formar dia 3 de julho, né? Hoje é dia 30 de junho, dia 3 de julho é luta na rua, pelo Fora Bolsonaro. Vamos aí. Sim, obrigada, Will. Vamos então agora concluir o programa com a última fala, convidando, por favor, o diretor Eduardo Henrique. Então, gente, primeiro dizer que a gente está entrando nessa guerra da comunicação. Na verdade, a gente não está nem entrando, nem se despedindo aqui, nem como a gente está fazendo o lançamento dessa campanha, mas também não é um lançamento, vamos dizer assim, não é a primeira vez que a gente vai fazer esse esforço. Na verdade, a gente já vem fazendo um esforço ao longo de todos esses últimos anos. E agora é mais uma iniciativa, mais uma arma que a gente tem para fazer, e estão contando aí com, né, esses profissionais que, pelo que já falaram, são de altíssimo nível, e a gente, né, vai entrar nessa guerra de mobilização que, como a gente tem visto aí na conjuntura, desde campanha eleitoral, desde tudo que tem a direitos, a burguesia, o imperialismo, tem uma fábrica de fake news, e a gente vai fazer a nossa fábrica de true news, né, de notícias verdadeiras, de conteúdo verdadeiro, científico, que também é bom lembrar que agora a ciência, né, também está em voga, vamos dizer assim. Agora, é uma guerra que passa pela campanha, por toda essa questão virtual, como pela questão presencial. E a Rosa lembra muito bem. Nesse último período, a gente organizou, na verdade, 2 greves, que tem tudo a ver com a privatização. Justamente a greve de companheiros de Alagoas, que é onde está sendo arrasado, e da greve da PBIP também, é uma empresa que vai ser arrasada, vendida. E disso aí a gente já começa a puxar vários outros assuntos, né? A gente falou pouco aqui, mas a privatização da Petrobras, o que significa, tem todo estudo também sobre isso, o que significa para o país o abandono de regiões inteiras do país. A política de preço de importação, se falou de preço de paridade, né, de importação, se falou um pouco aqui, mas tem todo um estudo aí, inclusive já publicado também, para aprofundar esse tema. A articulação, nesse sentido, inclusive, que a gente tem que fazer com os movimentos sociais, com os motoristas de aplicativo, com os caminhoneiros, com tudo isso aí, porque, na verdade, significa que essa política de preço da Petrobras
atinge diretamente, desde do chefe, da chefe de família, dono de casa, os pais de família, até profissional liberal e, inclusive, o pequeno comerciante. Então, tudo isso é que a gente vai, se a gente puxar o tempo aqui né, a gente não acaba mais esse programa. Então, nesse sentido, queria, inclusive, pedir desculpa aí pela covardia de dar só 6 ou 8 minutos para cada um falar, e também já está feito o convite ao próximo mês, aos próximos programas aí, a gente vai voltar e vai insistir nessa campanha com esses nossos debatedores, e parabéns a todos aí, e para os ouvintes, para o pessoal que está assistindo pelos nossos canais, fiquem ligados aí na continuidade da campanha, e curta, compartilhe, deixe seu comentário e vamos em frente. Tá ótimo, Eduardo, Henrique, eu agradeço a participação dos nossos convidados, né? Estivemos, então, hoje aqui recebendo com um imenso prazer no estúdio virtual da Rádio Petroleira a participação do Nazareno Godeiro, escritor e pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos, ILAESE. Também estivemos aqui com a participação do Eric Gil Dantas, doutor em Ciência Política e Economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IDEPS. Recebemos também a presença do Will Silva, à frente aí da campanha, né, que a gente acabou de fazer aqui um lançamento oficial no programa, que é da Poti Comunicação, Will Silva, e também do diretor do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, Eduardo Henrique. Eu termino o programa, né, convidando vocês a compartilharem. O programa está disponível na página do Sindicato da Rádio Petroleira, www.sindipetro.org.br. Agradeço a participação de todos, agradeço a audiência e até a próxima. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.